Salve time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e hoje trago palpites, análise de aposta de futebol para este domingão, dia 31 de agosto, ou seja, um dia de muitos jogos. Separei aí uma grade bem extensa de jogos, porque vai ter aquela parada data FIFA, 2 semanas aí sem jogos de qualidade. Então caprichamos aí neste domingo, porque na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira provavelmente estarei postando aqui conteúdo de ensinamento, indicações de casa de aposta. Então você verá aqui no nosso canal, enquanto a pausa dos palpites vai ficar pausado. Mas só que antes de partir para a nossa primeira análise do dia, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever para acompanhar nossas dicas diariamente. Caiu de paraquedas e curte o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer, ativa o sininho das notificações para não perder nada, compartilhe o nosso vídeo com um amigo para que ele possa estar chegando a mais pessoas e dá essa força aí para ajudar o crescimento do nosso canal. Lembrando que aposta apenas para maiores de 18, aposte com responsabilidade, sem mais mimimi. Primeira análise do dia, Premier League, terceira rodada, Brighton versus Manchester City, início às 10 da manhã. Bom, nas primeiras duas rodadas, a equipe do Manchester City venceu uma e perdeu uma, ou seja, perdeu para o Tottenham. Atualmente é o 11º colocado diante do 18º colocado. É um jogo bem complexo para a equipe do Brighton, que vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, mas vai enfrentar uma equipe superior tecnicamente. Essa equipe do Manchester City, em 5 dos últimos 6 jogos, tem uma média de gols altíssima, mais de 2,5 gols. É uma equipe que foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 9 jogos e também venceu o primeiro tempo. Por outro lado, temos o Brighton, que em 6 dos últimos 7 jogos conseguiu marcar a rede primeiro, ou seja, balançar a rede primeiro. Em confronto direto, a equipe do Brighton vem sofrendo aí nos últimos 18 confrontos. É uma equipe que cede gols e também costuma marcar seus golzinhos diante do Manchester City. Não é à toa, meu parceiro, não é à toa que nos últimos confrontos entre City versus Brighton, é um confronto bem equilibrado, mas o City tem uma superioridade. Então, para esta partida, acredito que o Manchester City deve sair no mínimo aí com uma boa pontuação. Diante disso, vou acreditar no mercado de chance dupla a favor do Manchester City, e também aqui podemos buscar o mercado para gols nessa partida, o mercado para over 2 gols e meio. Bom, agora na Premier League novamente temos um clássico entre Liverpool versus Arsenal às 12h30 da tarde. Confronto de líderes, porque estão 100% na competição. É o confronto do segundo versus o quarto colocado. Então, é o melhor jogo deste domingão, um clássico de gigantes, meu parceiro. A odd paga 2,30 no favoritismo do Liverpool. O Liverpool, atual campeão dessa Premier League, tem aí o goleiro brasileiro Alisson, tem um ataque que funciona bastante, meu parceiro. Um ataque poderoso formado por Salah, Wirtz, Gakpo, e vai fazer loucura. Não tenho dúvida disso. O Manchester City vai jogar para frente, não tenho dúvida disso. Mas também vai enfrentar uma equipe que ultimamente vem brigando sempre na parte de cima da tabela. É uma equipe que sabe jogar, sabe os seus objetivos na temporada. Então vai ser um grande jogo, não tenho dúvida disso. O grande Rice aí que bate uma falta que é uma beleza, esse jogador do Arsenal. Mas por jogar na casa do Liverpool, o slot deve formar uma grande estratégia. Acredito numa chance dupla e também acredito em um jogo de ambas as equipes marcam. Às 15 horas, temos o jogo do Aston Villa versus Crystal Palace. A equipe do Aston Villa iniciou esta temporada nada bem, ou seja, uma derrota e uma vitória. O Crystal Palace 2 empates, não perdeu nem ganhou para ninguém. É um jogo, meu parceiro, que a equipe do Aston Villa
vai ter dificuldades, mesmo atuando em casa. Vai enfrentar uma equipe que vem a 5 jogos sem derrotas, uma equipe cascuda de se enfrentar. Nos últimos 5 confrontos, não sabe o que é perder para essa equipe do Aston Villa. Então, diante deste mercado, acredito aí que será um jogo bastante complexo, um jogo de bastante marcação. Os últimos confrontos mostram isso e neste mercado podemos optar no mercado para over 1,5 gol. Bom, temos agora a Série A da Itália, meu parceiro. Temos o jogo do Genoa versus Juve, início às 13h30 da tarde. Bom, essa equipe da Juve não me passa confiança técnica, mas iniciou com o pé direito nesta atual edição. Genoa, um pontinho na primeira rodada. Vai ser um jogo que a Juve vem a 3 triunfos consecutivos. A Juve vem a 4 confrontos sem derrotas. E vai enfrentar o Genoa, que vem a 7 jogos sem derrota. Nada mais, nada menos que 7 jogos. Em 5 de 7, saiu ambos marcas nos jogos da Juve. Em 7 de 8, mais de 2,5 gols para ambos. A Juve não perde a 4 confrontos. Para essa partida, vamos optar aí em uma chance dupla a favor da Juve. O jogo para over 1,5. Internazionale versus a Udinese. Início às 15h45. A Inter iniciou com o pé direito, vencendo por um placar de 5-0. E a Udinese empatou o primeiro jogo. A Inter sempre briga por título ali ano após ano, pelo menos nos últimos anos está sendo assim. Vem a 5 vitórias consecutivas e em 4 de 5 bateu mais de 2,5. Vai enfrentar uma Udinese que vem a 6 jogos de invencibilidade, porém, nos últimos 6 confrontos, a Inter não teve dificuldades. Então, eu vou estar deixando aí essa vitória da Internazionale de Milão. Lazio versus Verona às 15h45. Bom, a equipe da Lazio iniciou a sua temporada não como esperava, ou seja, iniciou perdendo, Verona iniciou empatando. Ambas as equipes buscam suas primeiras pontuações na temporada. E a equipe da Udinese vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. É uma equipe que nos últimos 3 confrontos perdeu para a equipe da Lazio. Em 7 confrontos a Lazio não sabe o que é perder. Foi a primeira equipe a marcar em 6. Venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Ou seja, para esta partida, vamos dar essa moral à equipe da Lazio para vencer o jogo. Temos agora a Espanha La Liga. Temos o jogo do Real Betis versus o Athletic Clube. Início às 14 horas. É o famoso Athletic Bilbao. Bom, a equipe do Real Betis iniciou a sua temporada aí com 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Não perdeu até o momento. O Atlético 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Vai ser um jogo duríssimo, não tenho dúvida disso. A equipe do Betis vem a 3 jogos sem vencer. Em 8 de 10 saiu ambos marca. Em 5 de 7 menos de 2,5 gols. E é aquele dilema. A equipe do Betis não perde 3 confrontos para o Bilbao. Vou deixar um jogo para over 1,5 gol. Bom, temos agora o jogo do Rayo Vallecano versus Barcelona às 16h30. O atual campeão dessa La Liga. O Barcelona 100% na vice-liderança enfrenta o 11º colocado. A equipe do Rayo Vallecano é uma equipe que em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar e saiu mais de 2,5. Por outro lado, temos um Barça que vem a 7 vitórias consecutivas, a 8 jogos saindo mais de 2,5. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Levou aquele susto lá no último jogo, conseguiu superar, vem a 3 confrontos, 3 vitórias, não perde a 4 confrontos. Para esta partida, mesmo atuando fora de casa, é Barcelona para vencer, meu parceiro. Bom, temos agora a Bundesliga, o jogo do Dortmund versus União Berlim. Início às 12h30 da tarde. O Dortmund, favorito, é uma equipe que iniciou aí não como esperava, com apenas 1 ponto. O União Berlim iniciou um pouco melhor, vencendo a sua primeira partida. Mas o Dortmund, em 6 dos últimos 7 jogos, bateu ambos marca e over 2,5. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5, enquanto o União Berlim é uma equipe under, já que em 6 dos últimos 8 saiu menos de 2,5 gols. Ou seja, vai ser um jogo bem equilibrado, mas o Dortmund, atuando em casa com o apoio da sua torcida, é grande e evidência aí a chance de sair vitorioso. Então, Dortmund para vencer o jogo. Temos agora a França Liga 1, o jogo do Mônaco versus o Estrasburgo, início às 12h15. Lembrando, a equipe do Mônaco não iniciou aí
como esperava, não iniciou como esperava, com uma vitória e uma derrota, mas o Strasbourg iniciou a todo vapor, 100% de aproveitamento nas duas primeiras partidas. O Strasbourg vem a 6 jogos de invencibilidade e é uma equipe under, já que em 4 de 5 bateu menos de 2,5. Por outro lado, o Mônaco sofreu nos últimos 6 e bateu mais de 2,5 em 6 de 7. Para esta partida, acredito que a equipe do Mônaco vai surpreender o Strasbourg, apesar do Strasbourg ser uma equipe bastante under. Vou dar essa moral à equipe do Mônaco. Mônaco para vencer. Lyon versus Olympique de Marseille, temos um clássico aí às 15h45. O Lyon está com 100% de aproveitamento ali na busca pelo título nessas primeiras rodadas. E o Marseille com uma vitória e uma derrota. Ou seja, o Lyon vem a 3 vitórias consecutivas. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5. Foi a primeira equipe a marcar. O Marseille em 4 de 5 bateu ambos marca e sofreu gol nos últimos 5. Em confronto direto bateu over 2,5 em 4 de 5 para esta partida. Vejo um confronto para gols. Apesar do Lyon atuar em casa, é um jogo com tendência absoluta para gols. Um jogo para over 1,5, over 2,5, ambas as equipes marcam. Então tudo pode acontecer nesse jogo. Temos agora Portugal, o jogo do Alverca versus Benfica às 14 horas. A equipe do Benfica é uma equipe que está na Liga dos Campeões. Meu parceiro eliminou o Fenerbahçe, vem na 7ª colocação e vai enfrentar o 16º colocado, a equipe mandante. A equipe mandante vem a 5 jogos sem vitória e sofreu gol nos últimos 4. Benfica, 8 jogos de invencibilidade sem sofrer gols a 7 jogos. Ou seja, Benfica para vencer no primeiro tempo. Rio Ave versus Braga, 16h30. Braga atualmente ocupa a 5ª colocação e vai enfrentar o 12º colocado. Mesmo atuando fora de casa, o Braga, em tese, é o favorito. Vem a 15 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 bateu mais de 2,5. E o Rio Ave, 3 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 5. E é aquele esquema. Meu parceiro, a equipe do Rio Ave não passa pelo bom momento. E é muito complicado tentar superar essa equipe do Braga, que vem em um momento muito legal. Então, para esta partida, acredito numa chance dupla aí a favor da equipe do Braga de Portugal. Bom, saindo um pouco de Portugal, indo para a Holanda, temos o jogo do Sparta versus Feyenoord, às 9h30 da manhã. É um confronto do favorito Feyenoord, que atualmente é o 5º colocado, enfrentando uma equipe ali que está brigando na parte de baixo. Por incrível que pareça, também tem a mesma pontuação do Feyenoord no início de temporada, né? Mas a equipe do Sparta, em 5 de 6, bateu mais de 2,5. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. E o Feyenoord venceu o primeiro tempo. Foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. E também saiu mais de 2,5 gols. Vem as 15 confrontos sem derrotas. Vou deixar a Feyenoord chance dupla nessa partida. Temos agora o jogo do Breda versus AZ. Início às 15h45. Bom, é o seguinte. A equipe do Breda sofreu gol nos últimos 4 jogos. A equipe do AZ, em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu mais de 2,5. Vem a 8 jogos de invencibilidade. Para esta partida, acredito que será um jogo para gols. Um jogo para gols. Podemos buscar aqui um jogo para over 1,5, dependendo da odd. Podemos buscar aqui um jogo para over 2 gols e meio, mas podemos ficar aqui no over 1,5 ou fora, empate anula. Bom, dando sequência, temos agora Campeonato Belga, Gent versus Bruges, às 8h30 da manhã. Bom, 6ª rodada, o Bruges 9 pontos nas primeiras rodadas. Vai enfrentar um Gent e vem na 11ª colocação. É um jogo que o Bruges vem empolgado após eliminar o Rangers da Escócia, da pré-Champions. Vem a 6 vitórias em sequência, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Por outro lado, o Gent, em 6 dos últimos 7, bateu. Ambas as equipes marcam gols. Para esta partida, é um jogo que vou optar em 2 mercados. 2 mercados possível nesta partida. O primeiro mercado será um jogo de fora com empate anula. E o segundo mercado, meu parceiro, over 1,5. Bom, temos agora
Escócia, o jogo da Grécia, PAOK versus Atromitos, às 15 horas. Bom, a equipe do PAOK, em 4 de 5, bateu menos de 2.5, a equipe under. O Atromitos também é uma equipe under, porém, a equipe do PAOK marcou em 5 de 7. Vem a 4 vitórias, a 7 confrontos sem perder diante do Atromito, atuando em casa com o apoio da sua torcida. Não tem muito o que comentar, é PAOK para vencer o jogo. Agora sim, vamos para a Escócia, o jogo do Rangers versus Celtic, início às 8 da manhã. Bom, quarta rodada, confronto do vice-líder versus a equipe do Celtic, que ocupa a 7ª colocação. A equipe do Celtic vem a 7 jogos de invencibilidade, sofreu nos últimos 3 e em 5 de 7 bateu menos de 2.5. O Rangers vem a 3 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 6, em 4 de 5 bateu mais de 2.5, 5 de 6 ambos marcam, foi a primeira equipe a sofrer, vem a 3 confrontos sem perder. É um confronto bem interessante porque a equipe do Rangers vem aí de 3 jogos sem vencer. Perdeu 3-1 para o Bruges em casa, depois empatou com o Mirre pela Escócia e perdeu 6-0 fora de casa para o Bruges novamente pela Liga dos Campeões qualificação. Mas, por outro lado, a equipe do Celtic não fica atrás. Por quê? O Celtic, meu parceiro, foi uma equipe que também sofreu, apesar de não estar a grandes jogos aí sem perder, uma grande série de invencibilidade. Foi uma equipe que caiu para uma equipe muito inferior tecnicamente, o Cardiff, muito inferior. Então o Cardiff segurou o Celtic em 2 oportunidades 0-0 e venceu nas penalidades. Então ambas as equipes foram eliminadas da pré-Liga dos Campeões. Chega para essa partida bem disputada. Então acredito que será um jogo aí para um famoso ambos marcam. Temos agora Arábia Saudita, meu parceiro. Temos o jogo do Al Arabi versus Al Ahly, início às 13 horas. Bom, a equipe do Al Ahly, 4 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade, 4 de 5 ambos marcam, e 18 jogos sofreu gol a equipe do Al Arabi e bateu mais de 2.5 em 6 jogos. Ou seja, não temos confronto direto, o Al Arabi vem horrível. Vou deixar um jogo para over 2,5 ou um jogo de fora para sair vitorioso nessa partida. Temos agora o Equador, o jogo do Barcelona versus Universidade Católica, às 20 horas. Ou seja, é o confronto do vice-líder versus o 7º colocado. A equipe do Barça é uma equipe under, em 8 de 9 bateu menos de 2.5. A Universidade também é uma equipe under, bateu ambos marcas em 5 de 7. Para essa partida, meu parceiro, a equipe do Barcelona não perde a 4 confrontos diante do Católica. Então eu vou estar deixando aqui um jogo para o Católica não surpreender tanto a equipe do Barça e ficarei aqui no mercado de chance dupla a favor do Barça. Temos agora o jogo do Viking versus Rosenborg às 12 horas. É o confronto do vice-líder versus o 5º colocado. Bom, o Vink vem a 5 jogos sofrendo gol, em 7 de 8 bateu mais de 2.5, em 5 ambos marcam. É um jogo bem equilibrado. Acredito que será um jogo para gols. Acredito que o Vink não perca essa partida. Por isso eu vou deixar Vink empate anula ou over 2,5. Mas Bruno, a opção de zebra já saiu muitos jogos. Cadê a nossa zebra? Bom, zebras acontecem a todo momento. Ainda temos a oportunidade de soltar ela aqui no canal. Vamos agora para o Brasileirão Série A. Temos o jogo do Flamengo versus Grêmio, às 16 horas. É o confronto do líder absoluto diante do 14º colocado com 24 pontos. Ou seja, a equipe do Flamengo vem a 6 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar nos últimos 7, enfrenta um Grêmio que em 6 dos últimos 8 bateu menos de 2.5, vem se tornando uma equipe under, e a equipe do Grêmio vem de uma vitória aí avassaladora em cima da equipe do Vitória. Já a equipe do Grêmio é uma equipe que vem de um empate diante do Ceará por um placar de 0-0. Nos últimos confrontos entre essas equipes, o Flamengo
vem levando a melhor, mas também já levou a pior. Ou seja, nos últimos 4 confrontos, são 2 vitórias para cada lado. Então, um jogo de extremo equilíbrio técnico. Para essa partida, acredito que o Flamengo é muito favorito, mas ficaria aqui no mercado para over 1,5 gols ou chance dupla a favor do Grêmio, como uma boa opção de mini ou possível zebra. Pode acontecer, pode sim. Bom, temos agora Santos versus Fluminense, início às 16 horas, confronto das equipes que estão na parte de baixo da tabela, nono versus 15º. A equipe do Santos, que não é o Santos do seu treinador, do seu jogador Neymar, não tem mais aquele treinador Xavier, já contratou o Pablo Juan Voivoda, vai tentar arrumar a casa. O Santos, que vem 7 jogos sofrendo gol, 6 de 7, mais de 2,5, 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar o Flu, em 5 de 7 saiu ambos marca. É um jogo que o Fluminense vem a 3 vitórias nos últimos confrontos, não perde a 5 confrontos, então vai ser um jogo bem equilibrado para esta partida, over 1,5 gols. Temos aqui um clássico paulista entre Corinthians versus Palmeiras às 18h30, confronto do vice-líder versus 11º colocado. O Palmeiras, 5 jogos de invencibilidade, 4 jogos sem sofrer gol, vai enfrentar um Corinthians que não está bem das pernas nesse brasileiro. Bem, nos últimos 8 confrontos, bateu menos de 2,5 entre essas equipes. É um confronto, nos últimos confrontos, a equipe do Palmeiras, do Corinthians venceu ambos pela Copa do Brasil, também venceu pela final do Paulistão. O Corinthians vem de uma vitória em cima do Atlético Paranaense e o Palmeiras vem daquela vitória de 3-0 em cima do Sport. Para essa partida, jogo para under 3,5 gols ou empate, jogo primeiro tempo, empate, jogo todo. Temos aqui, meu parceiro, o jogo do Mirassol versus Bahia. Às 18h30, o Bahia vem fazendo uma grande Série A. Atualmente é o 4º colocado. O Mirassol também faz uma grande Série A na 6ª colocação. Ou seja, o Bahia, 4 vitórias consecutivas, 9 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gol, em 5 de 7, menos de 2,5. O Mirassol, em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5, bateu ambos marca. É um jogo que a equipe do Bahia vem de uma vitória em cima do Fluminense pela Copa do Brasil. E a equipe do Mirassol veio de uma vitória em cima do Fortaleza. O último confronto foi 1-1. O jogo é na casa do Mirassol. Vou deixar a chance dupla a favor do Mirassol. Internacional versus Fortaleza, início às 20h30. Bom, é um jogo bem equilibrado, tecnicamente. A equipe do Internacional atualmente ocupa a 13ª colocação. Vai enfrentar o 19º, Fortaleza. É um jogo que a equipe do Inter vem a 4 jogos de derrotas. O Fortaleza também vem a 3 jogos de derrotas. Sofreu nos últimos 10. É um jogo dos desesperados. A equipe do Fortaleza tem cargo de treinador balançando. O Inter já foi demitido aí, evidentemente. Então é um jogo bem complexo e arriscado. Mas diante da tendência dos últimos históricos, acredito que será um jogo para gols. Essa partida, acredito que pode acontecer sim. Um jogo para gols. Pode vencer a equipe da casa, pode vencer a equipe visitante. É aquele jogo que não temos aí uma certeza de quem vai vencer. Então podemos deixar aqui um Fortaleza chance dupla como uma opção de mídia possível zebra nessa partida, ou menos de 3,5. Temos agora Sport versus Vasco, nosso último prognóstico, às 20h30. Bom, é o confronto do Vasco, que com certeza está em uma posição melhor, 16º colocado, com a mesma pontuação do Vitória, que é o 19º. Enfrenta o Sport, que é o lanterninha da competição, só tem uma vitória. Lembrando, o Vasco vem a 3 jogos sem vitória, sofreu nos últimos 3. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu ambos marca. Vem a 5 confrontos sem derrotas. É o Sport que vem de uma derrota diante do Palmeiras, pelo um placar de 3-0. O Vasco vem a 3 jogos sem vencer. Venceu 6-0 o Santos fora. Depois perdeu de 2-0 Juventude, perdeu 3-2 para o Corinthians e vem de um empate diante do Botafogo no Clássico. Nos últimos confrontos, a última vitória foi do Vasco. O Sport não vence o Vasco aí há muito tempo, meu parceiro.
muito tempo. Nos últimos 5 confrontos, o Sport não sabe o que é vencer. Para essa partida eu vou deixar Vasco chance dupla. E tropa, essas são as nossas análises, prognósticos e aposta esportiva da rodada deste domingão. Lembrando que teremos a parada para as eliminatórias. Então, voltaremos em breve, mas com certeza irei trazer conteúdo de qualidade para vocês. Bom, quer mais dicas como essa? Nos segue no nosso Insta, entra aí abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo as melhores opções em breve. Bom, com uma opção de dupla, com uma opção de tripla para vocês no futebol europeu, no futebol brasileiro, teremos sim. No futebol brasileiro, podemos optar o over 1,5 entre Santos vs Fluminense, under 3,5 Corinthians vs Palmeiras e podemos buscar esse Vasco chance dupla. Pela Europa, podemos pegar Manchester City chance dupla, Liverpool chance dupla e Internacional para vencer o jogo. Outra boa opção seria Barcelona para vencer o jogo, Podemos pegar Barcelona, PAOK e podemos pegar Barcelona, PAOK Internacional para vencer. Então, mude sua dupla, mude sua tripla, planeje seu bilhete pronto em busca do green sempre. Ao mais é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe o nosso vídeo. Avante time!